Seria do caralho. Essas palavras foram usadas para definir como seria o filme cancelado do Batman de Ben Affleck, pois Jay Oliva, um grande artista de storyboard da DC que trabalharia no filme, revelou novos detalhes desse filme cancelado do Batman, que olha, seria incrível. E apesar de nunca ter sido feito, ainda assim continua sendo um capítulo fascinante do extinto DCEU de Zack Snyder. Porque é o seguinte, antes do diretor Matt Reeves revelar uma nova perspectiva sobre Gotham City em The Batman, estrelado por Robert Pattinson, Ben Affleck começou a desenvolver seu próprio projeto após sua participação em Batman vs Superman. Ele tinha a intenção de iniciar o filme após concluir seu trabalho em Liga da Justiça. O roteiro original tinha sido feito com Affleck, sob o título de The Batman, e foi escrito por ele com contribuições de Geoff Johns e Chris Terrio. E ao longo dos anos tivemos algumas ideias de como o filme seria, e segundo Jay Oliva, a trama exploraria algo que nunca havia sido abordado nem nos quadrinhos do personagem. Segundo ele, abre aspas, realmente não posso compartilhar muitos detalhes, exceto que foi uma experiência incrível. Pelo que entendi, houve várias versões iniciais do roteiro que foram apresentadas por Johns e Ben Affleck. Eu tive a oportunidade de colaborar em diversos aspectos relacionados ao universo do Batman. O mais fascinante foi ver como eles conseguiram conectar várias tramas interessantes do Batman que ainda não haviam sido exploradas. A abordagem de Ben na história visava abranger algo completamente novo, que nunca havia sido tratado nem nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo ele estava construindo os mitos e histórias que moldaram Batman ao longo dos últimos 80 anos. E continuando, ele diz que o período em que trabalhou lado a lado com Ben nesse projeto foi verdadeiramente excepcional. E aí ele finaliza dizendo que, quem sabe, em algum momento do futuro, ele possa revelar mais detalhes. Mas, por enquanto, é só isso que ele pode dizer sobre o assunto, fecha aspas. E após ver essas palavras do Jay Oliva, se eu já tinha vontade de ver essa história na tela, agora aumentou ainda mais. Afinal, eu, Igor, sempre deixa claro que Ben Affleck é o meu Batman favorito dos cinemas. Com todo respeito aos outros também, que eu gosto bastante. Mas enfim. E ao longo dos anos, nós tivemos algumas informações a respeito do filme, como, por exemplo, um dos elementos mais proeminentes era a escolha do Slade Wilson, também conhecido como o Exterminador, Deathstroke, que seria o antagonista da trama. O Joey Manganiello já havia sido escalado para o papel e até apareceu em Zack Snyder Justice League, onde na cena Lex Luthor revela a identidade do Batman para ele. E isso seria um elemento importante na trama do The Batman. E aí o Manganiello também revelou em entrevista que a trama envolveria um conflito intenso entre o Exterminador e o Batman, uma vez que o Cavaleiro das Trevas teria sido responsável pela morte do filho de Slade, ou seja, seria um conflito pessoal. E aí o Manganiello revelou que o Exterminador nesse filme seria retratado como um verdadeiro vilão de filme de terror, que iria fazer de tudo para eliminar as pessoas próximas a Bruce Wayne, afinal ele sabia a identidade do Batman. Isso levanta a possibilidade de que o mordomo Alfred, interpretado brilhantemente por Jeremy Irons, e o comissário James Gordon, que é o J.K. Simmons, poderiam ser grandes alvos em potencial. Além disso, o Batman teria o auxílio de ninguém menos que a Batgirl no filme, e juntos, no clímax, os dois enfrentariam o Exterminador em um confronto desafiador. Só não foi revelado qual atriz interpretaria a Batgirl, mas muito provavelmente não seria Leslie Grace, que interpretou a personagem no filme que foi cancelado e aí todo mundo sabe a história. Mas isso ajudaria a expandir a Bat-família dentro daquele universo. Porque, como já sabemos, já teve um Robin que morreu, e aí teria a Batgirl, enfim, seria um filme muito interessante. Uma coisa interessante é que, sem querer, a gente já sabe que no final do filme o Exterminador não morreria, porque no epílogo do Zack Snyder Justice League, Slade estava lá e ele não havia sido morto por Batman. Então, apesar de tudo, o Homem-Morcego deixaria ele vivo, mostrando uma certa evolução do personagem, porque lembrando que quando a gente encontra ele em Batman vs Superman, ele já é aquele vigilante cansado que já até quebrou o código de matar e tal. Então, ele não matando o Exterminador nesse filme mostraria o quanto ele evoluiu, porque por mais mal que o vilão tivesse feito a ele, ele ainda o deixaria vivo. E no futuro isso ia se mostrar promissor. Afinal, Slade ia ajudar Batman nos eventos de Liga da Justiça. E esse filme ia ser desafiador para o Bruce de várias maneiras, porque a saúde mental do Batman, que é tanto debatida e analisada há décadas, seria explorada, onde a psique do Cruzado Encapuzado seria abordada de uma forma que nenhum outro filme havia feito antes. O diretor de fotografia, Robert Richardson,
ele revelou que o filme abordaria aspectos insanos do personagem Bruce e que o público teria visto algo bem mais sombrio e que de fato focaria na pessoa que está dentro do Batman, digamos assim. Felizmente, parte dessa psicanálise do personagem foi levada ao filme de Matthew Reeves, porque nesse filme eles exploram o impacto prejudicial que as ações de Bruce como Batman causaram. Além disso, o filme de Ben Affleck também estava previsto para contar com o retorno de vários integrantes do DCU. J.K. Simmons voltaria ao papel de Comissário Gordon e o Jeremy Irons apareceria como Alfred Pennyworth. Também tudo indica que esse filme ia se aprofundar mais na história da morte do Robin Dick Grayson, que foi o personagem morto pelo Coringa, em vez do Jason Todd. O próprio Zack Snyder já revelou que aquele uniforme que o Batman mantém na Batcaverna de um Robin que morreu era o Dick Grayson. Então eles iam explorar mais a respeito disso. Além disso, outros relatos indicam que o roteiro ia ser influenciado por várias histórias em quadrinhos ambientadas no Asilo Arkham. Teria uma atenção significativa nesse filme. Ou seja, isso combinaria, porque o Batman estaria dentro de um hospital psiquiátrico para criminosos mentalmente insanos. O filme exploraria a psique do Bruce Wayne, então ele estaria no local propício para isso. Com certeza, estar lá dentro traria à tona várias questões do Batman, que querendo ou não, é uma pessoa que tem problemas. Ele perdeu os pais muito cedo, ele se veste morcego para sair batendo nos bandidos à noite. Então é um personagem fascinante para se trabalhar isso. E bom, esse filme ia estar bem conectado ao que o Zack Snyder ia fazer em seu universo. Porque lembrando que o Snyder tinha planejado um arco de 5 filmes como base para aquela história. Começando em Um Homem de Aço, passando por Batman vs Superman e uma trilogia de filmes da Liga da Justiça. Além de incluir os filmes solos como o da Mulher Maravilha e o do Batman de Ben Affleck que iria ser feito. Então, a história do Batman nesse universo foi concebido como um arco, mostrando Bruce Wayne como um vigilante cansado e envelhecido em Batman vs Superman, que tem a esperança resgatada em Liga da Justiça. A influência do Superman resgata a esperança e o heroísmo do personagem. A gente veria mais disso no filme solo dele. E após a formação da Liga da Justiça, essa versão do Batman ia desempenhar um papel crucial na batalha contra Darkseid. Porque, lembrando que em Liga da Justiça 3, o Batman ia se sacrificar no clímax. E isso gera vários debates, tipo, nossa, o universo que tinha acabado de começar, o Batman ia morrer no terceiro filme. Mas lembrando que foi revelado recentemente que, na verdade, o Zack Snyder planejava terminar esses filmes com um flashpoint, ou seja, o Flash voltando no tempo e mudando tudo, abrindo possibilidades para uma nova história, onde poderiam novos atores introduzirem versões mais novas do Superman, Batman, enfim. O Snyder queria fazer uma história mais graphic novel, uma coisa mais fechada, pois usando o Flash, eles poderiam criar um novo universo compartilhado, dessa vez com uma nova história. Então, é uma coisa interessante de se fazer, uma pena que não se concretizou. E aí, no epílogo do Nightmare do Snyder Cut, o Batman ia se unir com o Exterminador e até mesmo com o Coringa. E alguns sobreviventes da Liga da Justiça poder enviar o Flash Ezra Miller de volta no tempo para não atacar o Havaí. Enviar o Flash de volta no tempo para evitar a conquista da Terra por Darkseid. Então, isso sugere, de certa forma, que apesar das perdas e dos sacrifícios pessoais, o Batman ia permanecer o herói que o Superman havia inspirado no desfecho de Batman vs Superman. E lembrando que o Affleck ia dirigir e estrelar, mas depois ele decidiu só estrelar o filme. E o Matt Reeves inicialmente foi considerado para dirigir esse projeto. Mas depois o Affleck decidiu sair de vez também, devido aos problemas pessoais dele. E aí que surgiu o The Batman com Robert Pattinson. Só que o Matt Reeves chegou a ver o roteiro que o Affleck escreveu e chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o roteiro que eu li tinha uma visão muito válida do Batman, muito guiada pela ação. Era também uma história conectada profundamente com o DCEU, no qual apareceriam vários outros personagens dos grandes filmes e dos quadrinhos. Mas eu percebi quando li que não era a versão do Batman que eu queria fazer. Fecha aspas. Ou seja, Matt Reeves queria fazer aquela versão mais pessoal. Não um Batman que está introduzido no mundo onde tem Superman, Aquaman, Mulher Maravilha, essas coisas. Não, ele quer fazer aquele Batman mais pé no chão que funcionou muito bem. E quando falamos de Batman, não podemos deixar de citar os trajes do personagem, que sempre são ótimos. Mas com todo respeito aos outros trajes que foram feitos em outras franquias, mas o Ben Affleck sai disparado como o Batman que possui os melhores trajes. Porque os mais fiéis aos quadrinhos até hoje foram os dele. E nesse filme The Batman, ele teria um traje que seria bem diferente dos que ele tinha usado até então. Lembrando até mesmo os trajes que o Christian Bale usou na trilogia do Nolan.
Algum tempo atrás, um dos artistas do filme, o Kate Christensen, que trabalhou como artista conceitual também em Batman vs Superman, revelou uma arte conceitual original para o filme, como vocês podem ver aí na tela. E duas observações sobre esse traje são sua cor e textura. No que se refere à cor, ele não é preto como é comumente retratado nos filmes do personagem, mas sim um tom cinza, semelhante ao que ele usa nos quadrinhos. E a textura, o artista mencionou que o traje é confeccionado a partir de um material balístico e apresenta uma armadura no peito e nas costas, que guarda até semelhanças com o traje que o Batman usa na franquia de jogos do Arkham. Os jogos do Arkham Asylum também foram destacados como uma influência significativa na versão do Batman interpretado por Ben Affleck. Porque aquela icônica cena de Batman vs Superman lá do armazém, obviamente foi bem baseado nos jogos. E aí, segundo o artista, abre aspas, tentei projetar um traje consistente, modular e funcional feito de materiais balísticos. Eu sempre pensei que o capuz deveria ser mais do que uma borracha ou um pano, ou até couro. Ele pensou, e se o capuz fosse multicamada? Gel almofadas não newtonianas imprensadas entre camadas de Kevlar cobertas com uma concha composta. E se as orelhinhas de morcego fossem realmente mais nítidas e perigosas? Fecha aspas. E também foi mostrado como seriam as luvas e o cinto de utilidade. O artista pensou que seria prático se Batman pudesse retirar aquelas lâminas das luvas, que também ajudariam a dar uma tração nos golpes que o personagem daria em outros vilões. Por fim, também foi revelado que a trama foi inspirada pelo diretor David Fincher, que fez vários filmes clássicos como Sete, Clube da Luta e Zodíaco. A narrativa foi especificamente inspirada num filme de Fincher que foi O Jogo, que segue um homem que recebe um presente de aniversário que coloca sua vida de cabeça para baixo, quando ele se torna alvo de uma conspiração massiva. E as semelhanças são evidentes, visto que, na história do Batman, o Exterminador teria feito de tudo que podia para poder arruinar a vida de Bruce Wayne como civil e vigilante. E também não é surpresa que Affleck tenha se inspirado em David Fincher, já que ele trabalhou com o aclamado diretor em 2014 no filme Garota Desaparecida. E assim, Ben Affleck é um grande diretor e roteirista premiado, e ele tinha uma clara ideia do que fazer com esse personagem. Então, com essas informações que temos, digo com tranquilidade que seria um filme excepcional, explorando facetas do personagem que ainda não havia sido mostrada. É uma pena que esse projeto nunca verá luz do dia, e vamos ficar apenas no e se, porque o filme tinha uma excepcional história e elenco. Mas e aí, o que você acha do filme cancelado do Batman de Ben Affleck? Gostaria que tivesse sido feito? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso está aparecendo outros vídeos do canal para você ficar atento do conteúdo aqui do Projeção Nerd. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!